Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje para mais uma edição do Blaugrana Responde, o quadro preferido da galera que me acompanha, onde a gente posta lá no nosso Instagram, é o mesmo nome aqui do YouTube, blaugrana.brasileiro. A gente posta uma caixinha nos stories e a galera pode mandar à vontade as perguntas que interessarem, independentemente da temática. Obviamente a maioria pergunta, e é o que eu respondo com mais afinco, sobre o Barcelona. Mas se quiser perguntar sobre outros assuntos, pode mandar lá também. A gente reúne todas essas perguntas, traz aqui para ler na frente da câmera pela primeira vez e posta as respostas e as reações aqui no YouTube. Um quadro que muita gente faz, o Blaugrana também responde e o público parece gostar bastante, então a gente vai continuar fazendo. Durante 1 hora vai ter resposta, para que eu possa responder o máximo possível de pessoas. Se você mandar 4, 5, 6 perguntas ao mesmo tempo, eu vou ler a primeira e vou pular as outras para poder atender o resto da galera, tudo bem? Dito isso, vamos lá, mas antes aquele lembrete, você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para Blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu, se inscreveu, hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. E nessa de entretenimento, nós vamos aqui para as respostas das perguntas enviadas para a gente lá no Instagram. A primeira delas é do Ramon Souza JS. Você acha que o Ancelotti pode agir de má fé com o Barcelona, com o Rafinha e lá na Bolívia... Não, perdão. Isso aqui esquece. Deixa eu recomeçar. Você acha que o Ancelotti pode agir de má fé com o Barça, como já fez com o Rafinha, colocando ele para jogar na Bolívia e não levando o Vinícius? Cara, eu acho que... Eu não sei dizer se foi má fé. Mas era uma pergunta que tinha que ter sido feita, porque é uma pergunta extremamente interessante. Depois da partida, termina o jogo, o Ancelotti vai falar com a imprensa, alguém tinha que ter tido a ideia. Opa, Carlos, paizão, uma olhada aí. Meu amigo, você trouxe o Rafinha e colocou ele nas 2 partidas, uma como titular, a outra na altitude de mais de 4.000 metros, para jogar o segundo tempo. E, ao mesmo tempo, você não convocou nenhum jogador do Real Madrid, seu ex-clube, onde vários atletas eram titulares absolutos no seu sistema. Militão era absoluto, Rodrigo já não na reta final, mas durante muito tempo foi seu titular, o Vinícius Júnior era titular absoluto. Esses jogadores perderam espaço? Esses jogadores do Real Madrid, pelo desempenho recente, pelas lesões sofridas, eles perderam espaço? Se não, por que eles não estão jogando? Por que eles não estão aqui? Ah, é porque eu resolvi trazer os jogadores que eu ainda não tenho certeza. Você não tem certeza com o Rafinha? Você ainda tem dúvidas se você vai levar o Rafinha? Como você vai utilizar o Rafinha? Essa discussão era uma discussão interessante. Eu não sei dizer se houve má fé. Eu acredito que, no caso do Militão, muito tempo lesionado, voltou há pouco. É normal que não seja convocado. No caso do Rodrigo, não joga em alto nível há mais de 1 ano. É natural que não seja convocado. No caso do Vinícius Júnior, já aconteceu o que já aconteceu com o Rafinha na época do Dorival. O que agora aconteceu com o Vinícius, está suspenso do primeiro jogo, não é convocado, fica fora dos 2 naquela data FIFA. O Rafinha já esteve nessa situação, foi dispensado da seleção em uma data FIFA por conta disso. Então, existem mecanismos de responder fugindo da polêmica e explicando para o jornalista o que ele queria quando não trouxe nenhum jogador do Real Madrid e colocou um jogador do Barcelona nas 2 partidas. Existe. E eu acho que foi esse o caminho que ele trilhou. Mas tinha que ter sido perguntado. Não pode ninguém perguntar, porra. O que me incomodou mais é ninguém ter perguntado isso para o Ancelotti, sendo que claramente nas redes sociais é um assunto que está em alta. E a imprensa espanhola, pelo menos, passou o final de semana inteiro falando disso. Será que ele vai botar o Rafinha para jogar contra a Bolívia? Não é possível que ele vai botar o Rafinha para jogar contra a Bolívia. Contra a Bolívia não tem sentido o Rafinha jogar. Eu concordo, não acho que houve má fé, acho que houve um pouco de falta de noção mesmo. Para que eu vou botar o que hoje é o melhor jogador brasileiro em atividade? No momento, não tem nenhum brasileiro jogando mais que o Rafinha. Se você for colocar alguém na mesma prateleira do Rafinha, é um francês e um espanhol, Dembélé e Yamal.
Não existe outro jogando nesse nível. A temporada passada, pelo menos, foi assim. Vamos ver como vai ser essa próxima. Você tem dúvidas com ele? Não. Para que você vai botar ele para jogar na altitude? Não tem necessidade. Eu acho que foi um erro, mas eu não acredito em má fé. Eu, por enquanto, me recuso a acreditar que o Ancelotti tá ali na hora de convocar os jogadores para a seleção pensando, hahaha, eu já fui técnico do Real Madrid, então agora eu vou sacanear o Barcelona aproveitando o poder que eu tenho de técnico da seleção, hahaha. Eu não consigo acreditar nisso. Não consigo. Para mim não houve má fé. Eu acho que ele erra em colocar o Rafinha para jogar um jogo inútil, como foi aquele contra a Bolívia, mas ao mesmo tempo eu entendo, ele é técnico da seleção brasileira, ele não quer perder para a Bolívia de jeito nenhum, e quem poderia ajudá-lo a reverter aquela situação era o Rafinha, não foi possível por conta dos 4.000 metros de altitude. Então, discordo da decisão, até porque sou o torcedor do Barcelona, mas além disso, sou um crítico ferrenho das eliminatórias sul-americanas. Não existe necessidade de jogar 18 partidas para definir quem vai se classificar para a Copa do Mundo. Não tem nenhum outro continente, nem Ásia, nem África, nem Oceania, nem Europa, nem América do Norte e Central, a CONCACAF, nenhuma outra confederação joga 18 rodadas antes de saber quem serão os seus representantes na Copa do Mundo. E aí a América do Sul resolve fazer desse jeito. Eu acho que é muito mais desgastante do que deveria. É muito pouco atrativo. Para que a gente vai assistir 18 rodadas? Chega um momento em que já está saturado, ninguém aguenta mais a eliminatória sul-americana. Então eu tenho muitas críticas a todo esse sistema. Muito além de ser torcedor do Barcelona, eu acho que as eliminatórias sul-americanas são erradas e geram situações como essa, do Rafinha ter que jogar a 4.000 metros de altura num jogo que já não valia nada, sendo que já se disputaram outras 17 rodadas em que os jogadores precisaram participar. Mas, no final das contas, meu amigo, é como é, cada um defende o seu. O Ancelotti é técnico da seleção brasileira e eu entendo que ele utilize. Agora, se nos próximos amistosos continuar essa dinâmica, o Militão não, tem que descansar. O Rodrigo não, precisa espairecer a mente. O Vinícius não, eu já sei como ele joga. E Rafinha toma no lombo, e Rafinha tome jogo, e Rafinha tome minutagem. Aí eu posso começar a imaginar que tem alguma coisa além do preparo para a Copa do Mundo, mas já te adianto, não acho que isso vá acontecer. Beleza? A próxima pergunta é do Lincoln Gustavo. Foi liberado o fair play pelo relatório da venda dos assentos? Não. O relatório foi enviado, a gente trouxe a notícia do momento do envio. Muita gente comemorou, enviaram o relatório. Eu falava, calma gente, enviaram o relatório. Não significa que o resultado é positivo ou negativo. Eu só estou dizendo que enviaram o relatório. E a galera já é eufórica, né? E eu já meio que gato escaldado nessa história de cobrir Barcelona. Não é porque enviaram que tá tudo certo. Mas tudo bem, enviaram. E até agora não foi publicada, oficializada a resposta. Eu não consigo acreditar que La Liga ainda não respondeu. Porque se La Liga tivesse terminado a janela sem dar a resposta ao Barcelona do seu fair play financeiro, o Laporta estaria fazendo protestos públicos na imprensa e com toda razão. Se até agora o Barcelona ainda não protestou e La Liga ainda não publicou, é porque o Barcelona sabe que esses relatórios não foram positivos e La Liga está já respondendo ao Barça, já respondeu ao clube a parte que interessava aquele retorno e manteve sigilo como deveria ter feito todos esses anos. Esse papo de a situação financeira do Barcelona ser pública, porque tudo que acontece La Liga vai lá e solta um comunicado oficial para o mundo inteiro saber, isso daí já deveria ter sido evitado há muito tempo. Finalmente, dessa vez, fizeram da maneira correta. Então, a gente não tem essa informação. Tem muitos sócios criticando falta de transparência, porque fazem essa pergunta, mas a obrigação da direção é responder isso em momentos específicos do ano que tem a reunião da junta diretiva e dos sócios. E ainda não teve. Então deve ter, se eu não me engano, no final de outubro. Lá serão obrigados a responder, caso contrário, pode haver algum tipo de moção de censura, derrubar o Laporta, porque não está cumprindo as suas responsabilidades
de trazer as informações para os sócios, né? Então, tecnicamente, a obrigação ele tem de falar sobre isso só lá no final de outubro, mas seria legal se ele viesse a público dar uma entrevista logo para esclarecer esse caso. Tá muito, não vou dizer nebuloso, porque dá a entender que tem alguma coisa criminosa por trás, mas pelo menos enevoado, com uma névoa que não nos permite enxergar tudo que a gente gostaria, isso com certeza. A próxima pergunta é do Ruben Low. Como é que a Espanha está catando e defende muito bem sem se expor tanto? Acredito que aqui é uma pergunta que, inclusive, a gente, no momento em que fez a live cobrindo os jogos da seleção espanhola nessa data FIFA, fizemos cobertura da seleção espanhola, da seleção brasileira e da seleção argentina. Ah, por que tu cobre só a seleção espanhola? Por que tu não fala do Brasil? Teve live durante o jogo do Brasil. Deu menos audiência porque estavam assistindo no YouTube o jogo do Brasil, com o lançamento da GETV. Então, muita gente no YouTube, ao invés de me assistir, estava assistindo o jogo. No caso da seleção espanhola, se quisesse ter alguma coisa no YouTube em português, era só eu. Então a audiência foi muito maior, por questões que talvez transcendam o interesse na temática, às vezes até questão de cenário mesmo, de contexto. Mas fizemos live em todos esses contextos. E na live cobrindo a seleção espanhola, a gente falou sobre isso. Falou, caramba, a Espanha defende tão bem, né? Controla tão bem o jogo. E aí a gente fez duas observações. Primeiro, isso tem a ver com a presença de um meio-campista atrás dos construtores, sendo que no Barcelona a gente joga com um meio-campista à frente dos construtores. Então quem constrói na Espanha, ali era Pedri, Miquel Merino. Atrás dele estava o Zubimendi. Aí avançava o Pedro e o Miquel Merino e ficava o Zubimendi lá torcendo. Vai, arrebenta, pai. E quando o time perdia a bola, ele ali nos cortes, ali no controle da jogada, no chamado balanço defensivo. No caso do Barcelona é o contrário, né? É o Pedro e o De Jong na construção e à frente deles o Dani Olmo pedindo bola, se projetando nas costas da defesa, querendo receber na entrada da área, pisando na área para fazer gol. Isso faz com que o ataque do Barcelona seja muito mais produtivo do que qualquer ataque no mundo. Né? Disparado o melhor ataque do planeta. Disparado o time que mais faz gol. No entanto, também é um time que tem problemas defensivos, porque quando perde essa bola, os construtores estão próximo da área querendo encontrar os espaços, e entre eles e a zaga tem o buraco para o contra-ataque acontecer. Então é sempre um Deus nos acuda. Ou o Barcelona faz o gol, ou o Barcelona é pego de calças curtas. Na temporada passada, o time de 4 títulos ganhou 3 e foi eliminado na prorrogação da Liga dos Campeões. A gente lembra, onde muita gente fala que nós tomamos os gols por conta da linha alta, e por incrível que pareça, dos 7 gols tomados, né? Eu não consigo lembrar de nenhum que tenha sido por causa da linha alta, porque todos os gols a gente tomou com a nossa zaga dentro da área. Um gol, aquele lance que tem o cruzamento, o Inigo escorrega e o Marcos Thuram faz o gol de letra. Se o Inigo não escorrega naquele lance, ele chegaria junto, dificilmente sairia o gol. Mas tá todo mundo bem posicionado dentro da área, não foi um contra-ataque, não foi linha alta. Depois 2 gols de escanteio. Gol de escanteio não tem linha alta, tá todo mundo dentro da área. E aí no jogo da volta, o primeiro gol é uma saída de bola equivocada. Então não é que o time tava todo no ataque. O time tava saindo, o Dani Olmo tenta um drible desarmado. Os caras saem na cara do gol. O lance do pênalti do Cubarsí. O Cubarsí tá marcando o Lautaro Martinez, não teve as suas costas exploradas, mas talvez seja o que mais a gente pode falar de linha adiantada, porque ele chega um pouco atrasado, faz o pênalti, aí sai o segundo gol da Inter de Milão. Pênalti muito polêmico, né? Pênalti de VAR. A única maneira daquele pênalti ser marcado é com VAR, porque o Cubarsí chega quase que simultaneamente na bola e no pé. A olho nu é impossível, mas ali no VAR dá pra ver que meio segundo antes dele tocar na bola, toca no pé. E ali foi um pênalti que foi muito criticado por figuras do futebol, porque assim, é absurdo, mas é aquela mesma história do impedimento por um nariz, né? É absurdo, mas na era do VAR vai ser marcado, porque é o que a imagem mostra. E depois teve aquele gol, que foi o gol de empate, que nós também estávamos com o Araújo muito bem posicionado, marcando o Acerbi, mas ele perde o duelo individual.
a gente também teve o quarto e último gol, talvez o gol que mais a gente estava com gente dentro da área, né? Bola rolando, aí o Araújo tá marcando o Thuram dá o passe para trás pro Taremi, o Taremi tá marcado também, ele dá a bola no Fratesi, o Fratesi tá marcado também e o gol sai do mesmo jeito. Então, assim, eu não tô dizendo que a gente não tem um problema. O início do raciocínio foi que esse problema existe, a gente descreveu. Mas, sejamos sinceros, no nosso único título perdido, não foi esse problema que foi determinante. A gente pegou gols de outras maneiras, mas sim, existe o problema que poderia ser solucionado com essa inversão. Só que eu acho muito difícil o Hansi Flick fazer isso, porque ele acha que o crime compensa. Correr riscos atrás, mas compensar com criatividade e gols na frente, por enquanto, na cabeça dele compensa. Vamos ver se ao longo da temporada ele muda de ideia e ajusta, ou se o Barcelona se encontra, né? Porque houve dado momento em que o Barcelona encadenou várias partidas sem sofrer gol. Inclusive naquela volta do Chesney, ele tem 2 ou 3 partidas muito ruins, tomando um monte de gol. Depois o Barcelona passa uns 2 meses que parecia que a defesa tinha se encontrado. E aí de abril para maio o negócio degringolou de vez, a gente voltou a tomar um gol atrás do outro loucamente. Não é isso? Então, para mim, o principal motivo pelo qual a Espanha se defende melhor que o Barcelona é por isso. Não é que tenha defensores melhores. Pedro Porro não é melhor que o Koundé. O Lenormand não é melhor que ninguém que o Barcelona tem na sua equipe. O Heisen não é melhor que o Barzi. Na minha opinião, não é. Ainda precisa amadurecer um pouco. Ele ainda comete erros da juventude que o Cubarsí, apesar de mais novo, não comete. Só que é mais alto, tá mais acostumado a jogar do lado esquerdo. Ali ele, entre aspas, por enquanto tá ganhando essa queda de braço. Vamos ver até a Copa do Mundo. Eu não acho que o Zubimendi ele seja um defensor melhor que o De Jong. Os números defensivos do De Jong são melhores que o do Zubimendi. Só que aquela parada, né, velho? O De Jong e o Pedri no Barcelona olham para trás, não tem ninguém. E o Mikel Merino e o Pedri, ou o Fabian Ruiz e Pedri, se for o caso, quando olham para trás, tem o Rodri ou o Zubimendi. Então, para mim, é uma questão muito de disposição tática e não de talento defensivo propriamente dito. Gabriel Benevenuti. O Barça pode ter prejuízos financeiros graves com esses atrasos do Camp Nou? Eu vi correndo aí nas redes sociais uma notícia que é falsa, de que o Spotify estava pensando em romper o contrato com o Barcelona porque o Camp Nou ainda não foi inaugurado. Esquece. O que acontece é o seguinte, enquanto o Camp Nou não foi inaugurado, o valor que o Spotify paga para o Barcelona é o valor apenas da camisa. A partir do momento em que o Camp Nou foi inaugurado, vira Spotify Camp Nou, tem que pagar também os naming rights. É um contrato que já está fechado e uma parte dos pagamentos já foram adiantadas, mas o grosso mesmo é só depois que o estádio estiver erguido. A maior parte é só depois que o estádio estiver reaberto. E ali, por ser questão de nomenclatura, não interessa se é 10 mil ou 100 mil. Tá aberto? Tá tendo jogo? Estão falando Spotify Camp Nou na televisão quando o Barcelona joga para o mundo inteiro escutar? O valor tá combinado, né? Até por isso a pressa do Laporta, não, irmão, abre de qualquer jeito aí. Porque o que a gente vai ganhar do contrato com o Spotify é muito mais do que qualquer bilheteria em Montjuic. Então, sem dúvida alguma, enquanto não reabrir o Camp Nou, tem prejuízo financeiro. Mas muito menos do que estão projetando nas redes sociais, de perda de patrocínio, rompimento de contrato. Isso daí, a galera inventa na própria cabeça dela uma paranoia e posta como se fosse notícia e o resto do povo sai repercutindo, sai reproduzindo como se fosse verdade. E não é. Então, os atrasos do Camp Nou não é que podem, já estão gerando prejuízos financeiros e, no entanto, bem menos do que algumas pessoas estão projetando. Pergunta do Lucas Silva, 11:47. Você acha que as goleadas de 24-25 vão se repetir em 25-26? Sim. Eu não tenho dúvida de que o ataque do Barcelona será tão produtivo quanto foi na temporada passada. Continua tendo o talento ofensivo que lhe permitiu ser o time mais produtivo no quesito número de gols na temporada passada. Não tenho dúvida nenhuma disso. A não ser que o Hansi Flick promova uma mudança no sistema. Já pensou, ele toma a decisão de botar atrás de De Jong e Pedri o Cazador ou o Bernal, quando tiver 100%?
Ali tu vai ter muito menos potencial ofensivo, muito menos criatividade, porque você deixa de ter o Dani Olmo, e vai ter um balanço defensivo mais bem feito. Barcelona vai fazer menos gols e tomar menos gols. Essa proporção de menos gols tomados para menos gols conseguidos vai gerar mais equilíbrio, vai gerar mais pontos, vai gerar mais vitórias, mais tranquilidade, ou vai ser o inverso? Então, nenhuma mudança é garantia de sucesso. Se fosse assim tão fácil, tava a gente lá comandando o Barcelona, não precisava o Hansi Flick. Ah, é só isso? Muda? Resolveu? Porra, então bota aí o Zezinho das Couves, chama alguém que tá passando na frente do Camp Nou na hora do treinamento e tá resolvido. Vamos pro jogo. Não é assim. Então, eu acredito que... Eu já falei mais cedo, né? Eu não acredito que ele vai mudar e a única maneira do ataque piorar é se essa mudança acontecer. Mas, considerando que vamos permanecer com o mesmo sistema de jogo que temos e que nós não vamos sofrer com lesões nas nossas peças ofensivas, as goleadas vão continuar acontecendo. Eu só não posso garantir que a gente vai meter 16 gols no Real Madrid de novo, né? Não posso. Isso daí não tem como saber. Vai pegar o PSG, vai meter os mesmos 4-1 que meteu no Bayern de Munique temporada passada? Isso daí não dá pra saber. Mas eu não consigo imaginar que a quantidade de gols vai mudar tanto. De 174, pode ser que caia para 165, pode ser, mas não vai cair para 120, né? Ou pode ser que aumente, de 174 aumenta para 185, pode ser, mas também não vai bater 250. Eu acho que o nosso potencial ofensivo ele vai ser muito semelhante ao que foi na temporada passada. Agora a pergunta do Marcos34SS. A crise financeira do Barça está atingindo o time feminino? Sim, está atingindo tudo. Porque o Barcelona e o fair play financeiro no futebol espanhol é dessa maneira, não se dissocia por setor. Não é que o lucro ou o prejuízo do time de handebol vale só para o time de handebol. O lucro ou o prejuízo do Barcelona enquanto instituição é utilizado para definir fair play financeiro em todas as categorias. Inclusive, é uma crítica que se faz ao fair play financeiro da Espanha, porque é só na Espanha que é desse jeito. Quando você monta um time feminino e você cria um time competitivo e você avança nas competições, você tem alguns benefícios no teu fair play do time masculino, fazendo com que seja um fator motivacional ter um time feminino competitivo, porque o futebol feminino ainda está em crescimento, o futebol masculino é muito mais consolidado, a quantidade de dinheiro que gira no futebol masculino é muito maior, e na Espanha não se reconhece o Barcelona pelos esforços de promoção do futebol feminino. O único time na Espanha que investe no time feminino é o Barça, porra. O Real Madrid duas coxinhas de frango sem catupiry e uma pimentinha para botar de molho. É só o que eles dão pro time feminino dele. Não tem investimento em estrutura... Perdão, para falar do Real Madrid até me engasgo. Não tem investimento em estrutura, não tem investimento em salário, não tem investimento em grandes contratações, em divisão de base. O Barcelona carrega o futebol feminino espanhol nas costas. E aí, ao invés de ser beneficiado por isso, como acontece em outras ligas, ele é punido, porque quanto mais gasta para estruturar bem o seu futebol feminino, menos dinheiro pode gastar no futebol masculino. E isso não vai mudar, tá? Você que me acompanha, muita gente me acompanha, tem essa opinião, mas eu quero te dizer que eu não só discordo, como eu tenho a tranquilidade de que toda a comunidade de sócios discorda dessa ideia também. Mas tem gente que fala, para de gastar dinheiro com futebol feminino, com handebol, com hóquei de quadra, hóquei na grama, para de gastar dinheiro com basquete, para de gastar dinheiro com polo aquático, para de gastar dinheiro com tudo. Pega todo o dinheiro do clube e bota para ganhar a Champions. Meu irmão, a Champions não é maior que o Barcelona. O Barcelona é mais que um clube justamente porque, ao invés de focar nos troféus para ser engrandecido, os troféus é que são engrandecidos, as competições é que se tornam mais glamourosas quando o Barcelona vai lá e ganha. E não é uma questão de arrogância, é uma questão de que, para quem acompanha o time de longe, é difícil entender, mas o Barça ele tem uma função social, política, cultural. Ele não é um time de futebol. O time de futebol é o Real Madrid.
time de futebol Atlético de Madrid, o Chelsea, o Arsenal, o Manchester City, o PSG, isso é time de futebol, né? Que pode ser utilizado para outros fins, como é o PSG, como é o Manchester City, a gente sabe como funciona, né? O investimento ali não é só para ganhar títulos, tem ali um viés político também por trás desses investimentos brutais do mundo árabe. Não é o tema desse vídeo, então vamos deixar isso por enquanto de lado. Não sei se alguém me pergunta mais sobre isso depois. E o Barcelona não. O Barcelona ele é uma bandeira. Se o Barcelona para de investir nos outros esportes para ganhar a Champions, beleza, ganhou a Champions, mas não é mais o Barcelona. Não é mais o time que eu comecei a torcer, não é mais o time que deu origem ao Lionel Messi, não é mais o time que se orgulha de ser mais do que um clube, não é mais o time que o Cruyff montou uma estrutura filosófica muito tempo atrás e até hoje é seguida, não é mais. Você quer ganhar a Champions? Não, dane-se tudo isso, eu só quero saber de ganhar a Champions. Então pare de torcer Barcelona, porque o Barcelona não vai tirar dinheiro do futebol feminino, não vai tirar dinheiro dos projetos sociais que faz na Catalunha, não vai tirar dinheiro do handebol, do basquete, do polo aquático, não vai tirar dinheiro de nada disso e não vai abandonar a filosofia de investimento na base, porque o dinheiro gasto na base também afeta o fair play financeiro do time profissional. Então as equipes que gastam pouco com a sua base têm mais fair play para contratar jogadores prontos. Se o Barcelona abandona a La Masia, poderia fazer contratações bombásticas que o torcedor pede? Poderia, mas a partir do momento em que faz isso, não é mais o Barcelona. Você que começou a torcer pelo Barcelona, pelo que o Barcelona é, não pode pedir para ele parar de ser. Não se vende a alma de um clube para ganhar a Liga dos Campeões. Se for para ganhar, que seja como o Barcelona. Ah, mas e se nunca mais ganhar? Azar da Champions. Eu vou continuar torcendo, eu vou continuar amando, eu vou continuar admirando. E toda a comunidade blaugrana também, ganhando ou não a Champions pelos próximos 500 anos. Se ganhar, maravilhoso. Vou comemorar pra caramba. Mas pra mim não é a coisa mais importante do mundo. Prefiro o Barcelona mantendo a sua identidade. E eu não estou falando isso como grosseria. Eu estou te trazendo uma notícia. Você quer torcer para um clube que está pouco se lixando para a base, para os outros esportes e para o impacto social das suas atitudes? Tudo isso em troca de ganhar a Champions e poder gritar na cara do amigo que ganhou? Você não pode torcer para o Barcelona, porque o Barcelona nunca foi e nunca vai ser isso. Então, você escolheu o time errado para torcer. O Barça não vai fazer isso. O Barça, quando ganha a Champions, ganha do seu jeito. E justamente por isso é mais que um clube. E tem que ser desse jeito mesmo. A próxima pergunta é do... Não, isso aqui eu já respondi. Vou para a próxima página. Próxima página de perguntas. Fala um pouco sobre essa notícia do Yamal no Bayern. Pergunta do Nunes P10. Não tem notícia, velho. Isso aí é notícia de data FIFA. Para quem não sabe, qual foi a notícia? 5 anos atrás, quando o Yamal estava na base, o Bayern de Munique tentou contratar ele, mas o Barcelona não deixou. Sinceramente, eu não vejo notícia. Isso daí acontece o tempo todo. Os jogadores de La Masia são os jogadores mais assediados do planeta. Todo dia tem uma joia de La Masia que alguém quer comprar. E se o Barcelona enxerga nela algo de muito especial, faz os esforços necessários para manter. Se enxerga ali um jogador normal, bom, não vejo nele uma capacidade de impactar o futuro do Barcelona. E ele quer sair, aquele abraço, deixa uma compensação financeira e vai embora. A gente já teve vários casos de jogadores que estavam em La Masia, disseram que queriam sair porque queriam um protagonismo imediato, outros clubes vieram e compraram e nem sempre eles acabam virando alguma coisa depois. Tem o caso do Dani Olmo, saiu de La Masia, foi pro Dinamo Zagreb, depois foi pro Leipzig, voltou a vestir a camisa do Barcelona. Mas assim, nenhum time aproveita tão bem a sua base quanto o Barcelona. Quando o moleque é diferenciadíssimo, é um Yamal, é um Messi, é um Cubarsí, é um Bernal, não vai sair. O Barcelona vai fazer o esforço necessário para manter. Agora, tem um moleque que sai do Barcelona, vou para a Arábia. Tá bom, vá. Vá. Você poderia ter uma carreira melhor do que essa, mas
você não é diferenciadíssimo a ponto de valer a pena eu concentrar os meus esforços em te manter. Tem vários outros moleques aqui do teu nível que estão mais focados em vencer com essa camisa, neles que eu vou concentrar. E eu acho uma postura muito correta, né? Então, o caso do Yamal foi um caso desse. Ele é muito especial, ele é muito diferente. Chegaram oferecendo para ele um caminhão de dinheiro, chegaram oferecendo para o Barcelona uma grana que não era proporcional ao talento do garoto, mas era acima da média do que se costuma pagar por um jogador que ainda não estreou no profissional. Era, se eu não me engano, 8 milhões de euros. E o Barcelona falou, não quero. E olha, Yamal, se você estiver pensando em ir, bora conversar, fica aqui. E foi o que aconteceu, né? Então eu acho que é mais notícia de data FIFA mesmo. Pegaram, é mais uma curiosidade do que uma notícia. Uma curiosidade. Assim, já teve uma época em que o Bayern de Munique tentou tirar o Yamal do Barcelona. Caramba, que curioso. Mas notícia mesmo não chegou a ser. Seria notícia se a gente descobrisse agora que tem um moleque como o Yamal lá no Bayern de Munique e aí saísse a notícia. Ele já foi da base do Barcelona, viu? E o Barcelona dispensou e olha como ele tá jogando. Aí era a notícia. E era uma notícia muito importante, né? Por isso que eu nem repercuti, nem no canal, nem na página no Instagram. Não achei que era algo que valesse a nossa atenção. Mais uma curiosidade do que outra coisa. O que você acha do Pavlidis do Benfica como um substituto de baixo custo para Lewandowski? Pergunta do Shelton Diruai. Não tem nível não pro Barcelona. O Pavlidis é jogador de Benfica. Quem sabe se viesse pro Campeonato Espanhol para jogar no Celta de Vigo, faria um bom papel, faria os seus gols, mas para jogar em time grande, Atlético, Real, Barcelona, Arsenal, Chelsea, Manchester City, ele vai ficar muito aquém. Entre ele e o Ferran Torres, eu prefiro o Ferran Torres. O Ferran Torres é bem mais jogador que o Pavlidis. Cada um com a sua característica, mas se tem um que se encaixa nesse time melhor, é o Ferran. É o que eu sempre falo, né? Se for para contratar qualquer um só para dizer que contratou, sendo que a gente tem em casa um melhor, é melhor não contratar, economiza essa grana. Se é para gastar 50 milhões trazer um cara e ele perder a posição para quem já tá no elenco, porque quem tá no elenco é melhor, então não gasta 50 milhões, pô. Traz alguém que venha fazer a diferença ou não traz ninguém. Até porque nenhum time espanhol, mas o Barcelona principalmente, tem condições de ficar gastando dinheiro aleatoriamente para ver o que acontece. Ou vai na certeza ou não vai. Fica em casa e dorme cedo. A próxima pergunta é do Góis09. Você acompanha algum canal no YouTube sobre o Barcelona? Pior que não, cara. Eu vou te falar uma coisa que eu não sei se a galera desconfia, mas é uma realidade. Antes de começar a produzir conteúdo para as redes sociais, pouco eu usava a rede social para saber de futebol. Nem Instagram, nem YouTube, nada. Eu nunca acompanhei com afinco nenhum produtor de conteúdo. Quando eu percebi que era algo que me interessava e que tinha um negócio, era algo rentável a fazer, aí eu comecei a olhar algumas pessoas, não para me dar a informação eu busco o mais direto na fonte possível, mas para eu entender mais ou menos qual é o tipo de conteúdo que a galera gosta de acompanhar e tudo mais, o que eu estava disposto a fazer ou não. Tem alguns conteúdos que fazem muito sucesso, que eu não vou fazer, porque eu não acho, ou não acho correto, ou acho que eu não seria bom fazendo aquilo, porque nunca fiz nada parecido na vida, vou agora forçar uma personalidade que eu não tenho só para chamar a atenção. Também não faço, mas comecei a olhar para ver o que fazia sucesso, que eu achava que encaixava, comecei a tentar estabelecer. Como, por exemplo, esse quadro aqui, né? Eu não sou a primeira pessoa no mundo que posta a caixinha no Instagram e traz as respostas para o YouTube. Quase todo mundo que produz conteúdo para a internet faz isso. Então, se tá todo mundo fazendo, porque deve funcionar. E aí eu comecei a prestar atenção como que a galera faz, comecei a fazer. Mas eu nunca fui muito de acompanhar a rede social. E aí eu vou te falar outra coisa. Depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu passei a assistir um pouco, pelos motivos que eu já apresentei, e também porque eu queria estar um pouco mais antenado em outros clubes. Porque o Barcelona ele não é uma existência solitária, né? Às vezes a galera até fala, por que tá falando de tal clube? Não é para falar do Barcelona? Mas o Barcelona tá competindo contra tal clube.
Às vezes o Real Madrid, às vezes o Atlético de Madrid, às vezes o Manchester City, às vezes o PSG. Não, eu não quero saber dos outros clubes, eu só quero saber do Barcelona. Porra, mas pra tu saber do Barcelona, tu tem que comparar com os outros clubes. Como é que tu sabe se o Barcelona tá preparado para ser campeão se tu não sabe o quão bem preparados estão os competidores? Eu lembro que na temporada passada tinha um cara que eu precisei bloquear porque ele era muito chato. Mas não foi aqui no YouTube, lá no Instagram. Inclusive, se você estiver me assistindo no YouTube, irmão, melhore. Ele era muito chato, ele era muito chato. Ele mandava mensagem todo dia para falar de elenco curto. E eu debatia com várias pessoas e algumas diziam, não, pô, o elenco do Barcelona eu acho que é curto. E eu falava, cara, a gente tem algumas pendências, mas não tem nenhum time no planeta com elenco completo. O elenco que a gente exige do Barcelona é um elenco que ninguém tem. Ninguém tem um reserva de alto nível para todas as posições. A gente tem algumas pendências lá no ataque, poderia ter um lateral esquerdo reserva melhor, mas aí eu comparava com outros elencos e eu, pelo menos, acreditava. Alguns eu os convencia, alguns eu conseguia convencer, outros não. Mas eu fazia a comparação e eu, na minha opinião, demonstrava que ninguém tinha o elenco que a gente exigia que o Barcelona tivesse. Ah, mas o Barcelona tem que improvisar zagueiro no meio campo porque tem um monte de lesionado. Porra, meu irmão, mas aí é porque tem um monte de lesionado, né? Porque o elenco é curto. Ah, mas porque às vezes o Barcelona tem que botar meio campista improvisado na ponta porque não tem atacante no banco. É verdade, é uma pendência que o elenco tem. Agora, também o Real Madrid tinha que improvisar meio campo na zaga, porque os zagueiros estavam lesionados, né? Então, o Manchester City não tinha ninguém para substituir o Rodri no elenco. Lesionou o Rodri e acabou o time. Então, assim, eu fazia algumas comparações. O Liverpool também, né? Quem é que o Liverpool tinha na sua defesa para dar profundidade de elenco? Não tinha reserva para ninguém. Então, eu apontava ali que não existia o elenco perfeito. E, para mim, o que ganhou a Liga dos Campeões é o que menos tem opção no banco de reservas, que é o PSG. O PSG é o que menos tem opção. Então a gente sempre debateu de maneira muito saudável. Mas tinha um cara que, Deus abençoe, ele conseguia encaixar essa discussão em tudo. Tudo. Ah, o Gavi errou um passe, tá vendo? Elenco curto. Mas por quê? Por que ele errar o passe é o elenco curto? Porque ele tá muito desgastado, tendo que jogar muitos jogos. Se a gente tivesse mais elenco, não precisava ele estar... Irmão, calma. E, assim, eu falei, irmão, eu sei... Nós já debatemos isso. Nós já conversamos sobre isso, nós temos opiniões opostas. Vamos conversar sobre outras coisas, né? Porque eu converso com o pessoal que manda mensagem às vezes, né? Não dá pra responder todo mundo, mas de vez em quando eu respondo. Esse cara, ele comentava todo post, ele respondia todo story, ele mandava mensagem do nada, porque ele queria me provar que o elenco era curto e acabou. E eu tentei dizer pra ele, cara, a gente tem opiniões opostas, vamos... Se você quiser debater, vamos debater outras coisas. A gente já falou sobre isso, foi saudável, foi bacana, mas tá bom. E aí ele continuava, até que o Barcelona, eu acho que empatou o jogo contra o Real Betis, e ali ele veio, tá vendo? Com esse elenco, cara, não vai dar. Como é que a gente empata com o Real Betis? Não pode empatar com o Real Betis em casa e veio me escrotear. Ah, porque tu tá enganando os teus seguidores. Tu fala pros teus seguidores uma mentira. Tu fala que esse time vai ser campeão. Esse time não vai ser campeão, nós não temos elenco pra ser campeão. Aí eu bloqueei, porque eu falei, não, esse cara ele é doido, ele é maluco, ele não bate bem da cabeça, ele criou uma obsessão nessa temática e ele vai me puxar para esse vórtice de insanidade junto com ele. Então eu bloqueei para poder dormir mais tranquilo, né? Eu não faço a menor ideia de por que eu comecei a contar essa história, que bacana, né? A pergunta era se eu acompanho algum canal no YouTube, mas... eu não faço a menor ideia, tô falando do fundo do coração. Agora ficou legal, né? Me perdi completamente. Usei a pergunta para desabafar. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar quando que eu entrei nesse vórtice aqui de raciocínio. Mas, lembrei. Era porque eu queria... Eu acompanho às vezes a galera que produz conteúdo sobre outros times para poder comparar o que se produz sobre esses outros times acerca do Barcelona, né? Acerca do Barcelona. E ali naquele contexto, eu via todo mundo que acompanhava algum time reclamando que o elenco daquele time era curto. Aí eu falei, cara, então não tem elenco curto. Se todo elenco é curto,
Não existe elenco curto. São as competições que são longas, além da necessidade. Não é isso? Então, eu acompanho mais produção de conteúdo sobre outros clubes do que sobre o Barcelona. Né? Doideira, mas é assim que funciona, pelo menos na minha cabeça. Eu não vou poder assistir todos os vídeos do mundo, eu acho mais interessante pegar a informação na fonte, fazer as análises do jogo que eu assisti, e quando eu quiser me informar sobre outras equipes, aí sim eu procuro produção de conteúdo. A próxima pergunta é do João Vinícius Menezes. O que você acha de um meio-campo com Bernal, De Jong e Pedri? Cara, a gente falou sobre isso anteriormente aqui nesse próprio vídeo, né? Já falei sobre essa possibilidade para futuro, mas é um futuro assim de... Vamos falar a temporada que vem? Eu acho que na temporada que vem a gente pode ter esse meio-campo. Na temporada atual é muito complicado. E é difícil da gente sustentar esse meio-campo com o conceito de jogo que o Hans Flick tem. Ele teria que mudar um pouco o seu conceito de jogo. Ou uma troca de treinador que eu não acredito que ninguém esteja querendo no momento. Então, isso daí para acontecer, pode acontecer, mas primeiro tem que acontecer uma mudança de pensamento do treinador, que eu não vislumbro acontecendo agora, e o Bernal tem que estar 100%. A lesão que ele teve é o tipo de lesão que tu passa um ano para voltar e mais um ano para estar 100%. Não é que ele vai reestrear agora em setembro, em outubro ele tá voando igual antes da lesão. Vai precisar de tempo, 6 meses, 8 meses. Então eu acredito que a gente só vai ver o melhor Bernal na próxima temporada. Essa temporada é uma pré-temporada pro Bernal estar bem na temporada que vem. Então esse meio-campo aqui é uma possibilidade, eu testaria em algum momento, mas para eu testar, primeiro a gente teria que ter um Bernal 100%, isso vai demorar um pouco. E para o Hans Flick testar, primeiro ele vai ter que mudar um pouco o que ele enxerga de futebol, o que ele enxerga de conceito de jogo, e não há nenhum sinal de que ele pretenda mexer na configuração do meio-campo por enquanto. Não descarto que ele faça isso mais para frente. O que você está achando do Rashford até agora? Pergunta do Ícaro URS. Eu acho que ele está devendo, mas o espaço a mostrar é muito pequeno para a gente fazer alguma análise definitiva de que esse será o Rashford daqui até o fim da temporada, né? Um espaço amostral minúsculo. A gente teve 3 jogos. Nesses 3 jogos ele foi titular em um. Ele teve 15 minutos bons contra o Levante. E que foram os primeiros 15 minutos do primeiro tempo. Ele estava mais ativo que o Yamal. O Yamal muito preso na marcação e o Rashford tentando as jogadas individuais. Tem um lance que ele se desmarca, dribla, explode. Ele vai criar uma jogada de perigo, só que a bola trava numa poça de água, que o gramado do Levante estava uma merda. A bola trava numa poça de água, ele tem que desacelerar a passada, porque senão ele vai correr mais do que a bola, e aí dá tempo da marcação chegar. Mas ele tinha limpado o lance todinho. Se é um gramado como é o do Camp Nou, de Montjuïc, um gramado liso, ele tinha ou ido dentro do gol ou buscado a assistência chegando na linha de fundo. Então eu acho que ele teve 15 minutos bons. Só que é pouco. A gente espera mais, a gente quer que ele entre mais concentrado do que entrou contra o Raio Vallecano. Contra o Raio Vallecano ele parecia um pouco desconexo do jogo. E que ele tenha mais momentos de protagonismo, porque contra o Levante foram poucos também. Então, tá devendo, mas me pergunta daqui a 2 meses. Me pergunta no fim de outubro. Deixa passar setembro, deixa passar outubro. A gente vai ter jogos grandes, jogos pequenos e muitos. E aí em novembro eu acho que a gente faz uma avaliação. Depois de 3 meses, agosto, setembro, outubro finalizados, no começo de novembro a gente olha para trás e a gente tenta fazer uma avaliação do que o Rashford já fez. Porque aí sim a gente vai ter a amostragem para uma análise mais profunda. Tito Ricardo 12. O que você está achando da situação do Camp Nou? Eu fiz um vídeo que eu soltei aqui no YouTube depois de já ter postado a caixinha, então provavelmente a pergunta é por isso. Mas tem um vídeo que eu postei ontem, inclusive, se você não vai precisar procurar muito, tem aí a minha opinião sobre a situação do Camp Nou. Primeiro explicando a situação do Camp Nou e depois emitindo a minha opinião sobre o que eu acho de toda essa pataquada, mas, para não te deixar sem resposta, de maneira mais sucinta. Tem um vídeo lá de 20 minutos, explicando com detalhes, emitindo opinião, fazendo as críticas pertinentes. Mas de maneira resumida, para não te deixar sem resposta. Eu acho que é o grande erro da gestão Laporta. A maneira como ele está lidando, não com a obra, porque não é ele que constrói o estádio, mas a maneira como ele está lidando com os anúncios de retorno que não se concretizam. Ele deveria ser um pouco mais cuidadoso no momento de prometer essas voltas
E a não ser que ele venha a público e diga, olha, mas eu tenho aqui um comunicado oficial da construtora dizendo que ia ser nesse dia. Por isso que eu falei, e aí a gente teria que diminuir a crítica a ele e focar na construtora. Porque, pô, se tu contrata uma construtora e ela fala, olha, em outubro tá pronto. Chega outubro e não tá. Tu criou a expectativa, não porque tu é maluco, mas porque tu tem uma documentação oficial que prometia naquele dia. A não ser que apareça um documento do tipo, que até agora não apareceu, foi simplesmente o Laporta otimista de que aquilo ali seria um prazo possível sem que a construtora assumisse nenhum compromisso. Porque tem um detalhe, muita gente fala do contrato, só que o contrato do Barcelona com a Alimac é de um prazo final para a entrega do estádio completo. Essa entrega parcial não está no contrato. Esse negócio de abrir com 27 mil dia 14 de setembro não está no contrato. Esse negócio de abrir com 60 mil tal dia, não está no contrato. O que está no contrato é, até 2027, se não me engano, até o início da temporada 27-28, o estádio completo será entregue. E se não for entregue, o Barcelona pode exigir um pagamento de multa por atraso, que é brutal. Mas essas entregas parciais não está previsto no contrato. Então, a não ser que apareça uma informação nova que até hoje não apareceu, tá na conta do Laporta esse excesso de otimismo, para mim é o grande erro da gestão dele. Caleb Ferreira, com a eminente saída de Lewandowski, você deixaria o Ferran de camisa 9 ou contrataria outro jogador? Depende do que o mercado estiver oferecendo. Se eu tiver que pagar 150 milhões para trazer o Isaac, eu não trago. Um jogador do nível do Isaac, você trazer por 150 milhões é uma irresponsabilidade. O Isaac não tem nível para isso. O Isaac nunca fez mais de 30 gols na vida, porra. Ele nunca teve uma temporada de mais de 30 gols. Ah, não, toma 150 milhões. Irmão, isso daí é papo de maluco. E já saiu o informe lá na Premier League que só tem um clube financeiramente saudável. Que esses gastos, essas torneiras abertas, elas estão fazendo com que dos clubes da Premier League estão contratando pra caramba, né? No curto prazo é lindo, o torcedor aplaude, tem curtida na rede social, o jogador posa com a camisa, dá tchauzinho pra câmera. No curto prazo é lindo, mas no longo prazo eles vão precisar fechar essa torneira e começar um processo de reorganização financeira em algum momento. O fair play financeiro na Espanha é muito mais severo, mas também é muito mais eficiente. Na Inglaterra tem um informe que saiu, um informe técnico, contratado pela própria Premier League, porra, para tentar entender a situação dos clubes, e só o Brighton pode ser considerado financeiramente saudável. Os outros é um aguaceiro desgraçado. O dinheiro que entra sai, o dinheiro que entra sai, o dinheiro que entra sai, e tem muito mais dinheiro saindo do que entrando. Se o fair play da Premier League fosse o mesmo de La Liga, só o Brighton estava na primeira divisão, o resto tudo rebaixado, né? Então, a gente não pode, não é questão de faturamento, o Barcelona fatura o dobro do que fatura o Liverpool. É questão de severidade do fair play e um pouco de responsabilidade também. Então, digamos que o Barcelona tenha o fair play e eu tenho que gastar 150 milhões para trazer um Isaac. Olha aí, ó, a polícia passando. Olha aí, ó, indo em busca da galera que não respeita o fair play financeiro, lá na Inglaterra. Mas então o que acontece? Se for para fazer uma loucura dessa, eu prefiro não fazer. Se for para pagar 60% mais do que vale o jogador, só para ter o nível técnico dele ali, consciente de que o meu retorno esportivo será muito menor do que o meu prejuízo financeiro, eu posso até ganhar aqui as partidas, eu posso até ganhar uma Champions, que é a obsessão do torcedor. Olha que lindo, mas o retorno esportivo desse cara vai ser muito menor do que o prejuízo financeiro que ele causa. Eu gostaria que o Barcelona permanecesse com o Ferran. Ah, mas não vai ganhar a Champions esse ano, mas eu vou ter saúde financeira para ter um time competitivo por todas as próximas temporadas. Não se esqueçam que foi comprando Isaacs por 150 milhões que o Barcelona ficou na situação que ele está agora. Foi lindo! Você se lembra do anúncio do Griezmann, do Philippe Coutinho, do Dembélé? Todo mundo aplaudiu. Ali, ninguém estava preocupado com o fair play. Ali era tudo lindo, o Bartomeu era o melhor presidente do mundo. Olha o rombo que ele deixou. Não é isso?
Então a gente está numa situação agora que não deveria estar vivendo se tivesse tido mais responsabilidade. E eu prefiro essa responsabilidade. Então, para escolher um camisa 9, eu quero esperar o cenário. Pagando um preço justo, tem vários atacantes que poderiam jogar muita bola com a camisa do Barcelona. Julián Álvares, Lautaro Martínez, Haaland, pagando um preço justo, proporcional ao que esses jogadores entregam, tanto de nível midiático quanto de nível esportivo. Vale a pena buscar um outro camisa 9 melhor que o Ferran Torres. Agora, para a gente saber os 9 que são possíveis serem contratados, os preços que serão cobrados neles, e quem está numa fase que justifique a contratação, só quando a temporada terminar, né? Eu não consigo hoje, em setembro, te dizer qual vai ser o preço do Julián Álvares em julho do ano que vem. Eu não consigo te dizer se o Harry Kane, na próxima temporada, ainda vai querer estar no Bayern de Munique ou vai pedir para ser negociado. Eu não consigo te dizer se o Lautaro já cansou de ficar ali na Série A italiana, num campeonato de menor repercussão internacional, tendo os seus feitos menosprezados pelas grandes premiações. Ele já falou que sim, que tá chateado, que ele acha que ele é um pouco subestimado, mas é o suficiente para ele querer sair da Inter, com o qual ele tem uma identificação brutal? A gente não sabe. Será que o Haaland tem uma cláusula nesse novo contrato que facilita a venda dele pro Barça? A gente não sabe. Será que não aparece um maluco aí que hoje ninguém conhece, como na temporada passada aconteceu? Ninguém falava do Isaac 2 anos atrás, irmão. Só a galera muito focada em futebol inglês, que já vislumbrava o que ele poderia ser. Foi durante a temporada passada que ele virou alvo dos grandes. Gyökeres foi durante a temporada passada que virou alvo dos grandes. Pode ser que apareça um maluco aí que hoje a gente não fala como uma opção viável, não fala como uma opção de alto nível técnico e que começa a jogar bola pra caramba, começa a fazer gol loucamente, todo mundo vai querer comprar, o Barcelona vai lá e traz. Então, tem tanta coisa pra acontecer que hoje a gente não tem como pensar no substituto do Lewandowski. A gente tem que pensar em o que o Lewandowski vai entregar. Tomara que ele entregue pelo menos 40 gols, como foi temporada passada. O Henrique pede pra eu mostrar a tatuagem do Puyol. Cara, não sei se vai aparecer muito bem, eu fico longe da câmera quando eu vou gravar pro YouTube, mas lá no Instagram, de vez em quando eu posto ela. De vez em quando eu posto o vídeo que o tatuador fez logo depois de terminar. Tá bem bonito, dá pra ver cada detalhe. E é uma tatuagem que eu tenho muito orgulho de ter feito. Pra mim é um dos grandes ídolos da história do Barça. E eu tava vendo um dia desse, eu não gosto de fazer isso, mas isso daí me causou estranheza. Eu tava vendo um dia desse um programa aí no YouTube, um programa esportivo, que tava comparando a Espanha campeã em 2010 com a Espanha atual, pra saber qual é a que tinha as melhores individualidades. E os caras, olha, a comparação era Heisen ou Puyol. E teve um maluco lá que quando falaram o nome do Puyol, ele riu. Puyol. Meu irmão, ele realmente acha que o Puyol não é um dos grandes zagueiros da história do futebol? Eu acho um pouco doideira isso. Houve uma época, quando eu era novo, na época da Copa, o Puyol ele era muito menosprezado. Isso foi uma estratégia há muito tempo das emissoras de TV que iam cobrir a Copa do Mundo para aumentar o otimismo do torcedor e por isso aumentar a audiência, de pegar as principais seleções do mundo e ridicularizar alguns dos seus jogadores, que é pro torcedor ficar convencido que o Brasil ia ganhar fácil a Copa. Pô, como que nós não vamos ganhar a Copa? Copa de 98, se você conseguir assistir ela com a narração do Galvão Bueno, tá lá o Galvão Bueno falando, olha, esse Zidane aí tá jogando muito solto, tem que marcar ele. Ele tá jogando bem porque tá solto, se chegar junto... E aí na Copa de 2006 o Galvão já tem uma outra opinião sobre o Zidane. Mas caramba, não conheciam o Zidane. E aí o Pelé tá comentando e o Pelé até fala, o César Sampaio tem que colar nele. Se o César Sampaio colar nele, eu sou mais o César Sampaio. Caralho, tu é mais o César Sampaio que o Zidane? Papo de maluco, tá entendendo? Mas assim, pra mim, posso estar sendo injusto, é uma estratégia de você gerar mais audiência. É uma estratégia televisiva para gerar mais audiência, aumentando o otimismo. Então sempre foi assim. Todas as seleções que eram grandes, a mídia brasileira olhava os jogadores e ridicularizava alguns. E o Puyol foi muito ridicularizado naquela época, né? Ele era tratado como o zagueiro pedra doida, ele só sabia dar carrinho, ele era pura raça. E não é, o Puyol era muito bom.
Fora a liderança, né? Bota eu pra jogar do lado do Puyol, eu vou jogar bem. Porque ele consegue elevar o nível de todo mundo que tá no seu entorno. E me incomodou, cara. O maluco riu. O Puyol. Toma no cu, rapaz. Fiquei puto, né? Eu acho que, mesmo que você não ache o jogador grande coisa, tem que ter um respeito pela história que os jogadores construíram. Eu não faço isso aqui com ninguém. Até quando eu vou falar, por exemplo, do Camavinga. Camavinga, pra mim, é um dos piores meio-campistas que tem entre os grandes clubes europeus hoje. Você pegar os elencos das principais equipes, Barcelona, Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool, pra mim o Camavinga, ele é um dos que tá mais embaixo. Você não vai ver me perguntando sobre o Camavinga e eu rindo, ironizando. O Camavinga. Você não vai ver isso. Sabe, achei de mau gosto e pode ser porque o Puyol é um ídolo pra mim, mas eu acredito que isso vale pra qualquer tipo de abordagem, tem que ter respeito por qualquer jogador, não é isso? Enfim, segundo desabafo, né? Hoje vocês estão sendo meus psicólogos. A pergunta agora é do Iuran Chivite. O draw pode ser uma opção agora? Eu acho que seria muito ruim pra ele. Eu lembro do Sérgio Domingues. A torcida do Barcelona é uma torcida implacável. O mesmo é aquela frase linda do Carlinhos Bala, né? Carlinhos Bala, jogador do Náutico, saiu aplaudido de um jogo depois de ter sido vaiado no jogo anterior. E aí perguntam pra ele: pô, Carlinhos, você foi vaiado num jogo, hoje você tá sendo aplaudido? Ele né? Pra você ver. A mesma mão que aplaude é a mesma mão que vaia. Então a galera aplaude e vaia com a mesma mão. O Carlinhos Bala ali é muito à frente do seu tempo, porque essa é a realidade. Então o mesmo torcedor que fica, pô, por que não dá chance pro Vitor Roque? Vitor Roque erra 2 passes, esse maluco é ruim, vende. É o mesmo cara. Isso fez muito mal pro Sérgio Domingues. O Sérgio Domingues, ele era um dos zagueiros promissores da base do Barcelona. E por ele ter ido muito mal na partida contra o Osasuna, não foi só ele, todo mundo foi muito mal, mas ele foi o principal alvo da torcida, nunca mais ele voltou a aparecer no time principal. Ele perdeu um pouco da confiança. Ele sentiu a pressão. Porque não é normal ser Cubarzí. Com 18 anos, tu tá ali no nível psicológico da pressão de um time como o Barcelona. O normal é tu ser Sérgio Domingues. É tu ver o mundo cair na tua cabeça, tu sendo ainda um adolescente, e tu ficar afetado. E aí ele foi até vendido, tá lá no Dinamo Zagreb. E a galera tá adorando ele por lá, pela Croácia, lá no Campeonato Croata, a galera tá adorando ele. E era um jogador muito talentoso, que a gente queimou. Porque botou ele antes do tempo, é evidente que ele não estava preparado. Eu não estou dizendo que ele estava jogando pra caramba. É evidente que ele não estava preparado. E não estando preparado, a gente botou ele para jogar, a torcida não teve a paciência, caiu matando no moleque, transformou ele num meme interno. Toda vez que o Sérgio Domingues aparecia no banco de reservas, a torcida nas redes sociais massacrava o garoto. E nós perdemos um talento por causa disso. Esse talento talvez volte daqui a 5 anos, como foi o caso do Dani Olmo. Passa pelo futebol croata, vai para a Alemanha, volta, pagando 60 milhões por ele. Talvez ele volte e se consolide com a camisa do Barcelona. Aí o torcedor vai perguntar: pô, tava na base, por que venderam e estão trazendo agora? Venderam e estão trazendo agora por quê? Não é o caso do Dani Olmo, tá? O Dani Olmo não foi isso. Mas no caso do Sérgio Domingues, venderam e talvez tragam de volta daqui a 7, 8 anos, porque quando o moleque entrou e não foi bem, ele foi massacrado até chegar à conclusão que era melhor ir embora. Isso pode acontecer com o Drô, isso pode acontecer com o Tony, isso pode acontecer com o Bernal, isso pode acontecer com qualquer um desses moleques. Ter 1 ou 2 jogos ruins e a torcida cair em cima. Tem que ter muito cuidado com essa molecada. Os Cubarzis e Yamaus são raros. O Yamal teve que escutar muita merda em rede social com 16 anos de idade antes de virar esse moleque que ele é hoje, uma figura incontestável no time. Novo Ansu Fati, esse moleque é ruim, esse moleque só tá jogando porque o Barcelona não tem condições de contratar, ainda não vi nada demais. Meu irmão, isso daí pode entrar na cabeça de um moleque de 16 anos, porque foi a idade com a qual ele começou a escutar essas críticas. Estreou com 15, mas ganhou holofotes e começou a ser lambado com 16. Pode entrar na cabeça do moleque e o moleque não conseguir mais render. Felizmente não foi o caso do Yamal, né? Então,
Tomara que não se precise usar o draw antes do tempo. Mas se já tiver no tempo, ele já está preparado, ele já tem nível técnico, ele já tem nível físico, ele já tem nível psicológico, uma coisa eu te garanto, o Hansi Flick vai usar. Porque esse alemão, ele é ousado. Ele não tem medo de botar um moleque de 17 anos para ter protagonismo, não. Mas tomara que esteja pronto. Antes de estar pronto, melhor não. É para queimar alguém? Queima o Dani Olmo, que já tem um lastro psicológico construído ao longo da carreira para sustentar a lambada. Não tá bem, o time não tá rendendo, é um momento negativo, deixa o draw lá no Barça B, deixa a torcida pedir, deixa a torcida querer. E aí quando o time tiver numa boa fase, coloca ele para estrear, ele mete um golzinho e ganha confiança. Esse aspecto psicológico, a galera menospreza o quanto ele faz diferença no desenvolvimento de um atleta. Natan FB, Eric Garcia de lateral esquerda é loucura? Cara, loucura não é, mas o Flick não vai fazer isso. O Flick tem o Gerard Martin, confia no Gerard Martin. O Gerard Martin evoluiu muito da primeira aparição dele até o fim da temporada. Se tornou um jogador muito mais confiante no campo ofensivo. Tem uma capacidade de imposição física que em jogos, por exemplo, contra o Newcastle, que é um time muito alto, na bola parada vai acabar sendo necessária. E vai jogar o Gerard Martin. Eu não estou desesperado, mas eu sei que a maior parte da torcida tá, mas não adianta você se desesperar. É ele que vai jogar. Hansi Flick confia no jogador e ele vai pra guerra. E tomara que ele atenda as expectativas. Se não jogar nada, eu vou criticar. Não vou me privar. Mas ele ainda nem jogou, eu já tô querendo prever um desastre. Aí não, deixa a partida acontecer. Pergunta do Lopes7. Quais competições você acha o Barça favorito? Todas. Eu já falei isso aqui várias vezes. O Barcelona, pra mim, é o favorito pra ganhar tudo. E eu não tô sozinho. Já te falei. Eu não acompanho muito produção de conteúdo sobre o Barcelona, mas sobre os outros clubes eu acompanho e eu não sou o único falando isso. Eu já vi Fred Caldeira, Vitor Sérgio, eu já vi uma galera que tem uma projeção boa em rede social e que comenta em grandes emissoras falando a mesma coisa. O Barcelona é o time mais bem preparado para ganhar qualquer título. Tá à frente do Real, para mim, por muita coisa. O Real vai começar o desenvolvimento de um trabalho ainda. E vai ser muito difícil esse início do Xabi Alonso. Ah, mas ganhou 3 jogos. Mas se você acha... Porque o Tata Martino, para quem não sabe, foi o pior técnico. Pior. Ah, e o Quique Setien? Foi horrível. Mas o Tata Martino foi pior. Porque o Quique Setien era ruim, pegando um time envelhecido e que já estava de barriga cheia dos títulos conquistados anteriormente. Mas era ruim. O Tata Martino não. Ele pegou um time motivado, excelente, e não conseguiu ganhar nada. O Tata Martino também ganhou as suas primeiras partidas. Porque Barcelona e Real Madrid, fazendo um bom trabalho ou um mau trabalho, mais vão ganhar do que vão perder. Mas no longo prazo, eu acredito que o Barcelona vai conseguir criar uma gordurinha aí na liderança do Campeonato Espanhol, vai ter muito mais consistência do que o Real Madrid. Até pelo fato do Flick já conhecer o seu time de uma maneira que o Xabi Alonso não conhece. O Real. Então, eu acho que no Campeonato Espanhol é bem favorito. Na Champions, não é muito favorito. Para mim tem uma diferença pequena. Eu coloco o Barcelona seguido do Liverpool e logo em seguida o PSG. Mas todo mundo encadenado assim, sabe? Não tem uma prateleira de diferença entre eles. Eu acho que o Barcelona, ele tem mais opções do meio para trás do que o Liverpool. E apesar do Liverpool ter feito contratações bombásticas para o seu ataque, eu ainda acho o ataque do Barcelona mais talentoso. Pelo fato de essas peças terem chegado agora, a galera tá muito mais impressionada com o que o Liverpool acaba de montar. Mas se você olhar o que já provaram que são capazes de fazer, cara, o Isaac é muito bom, mas ele não faz mais gol que o Lewandowski. Lewandowski tem um faro de gol diferenciado. A idade pode pesar, a temporada vai mostrar isso, mas se o Lewandowski jogar o que jogou temporada passada, ele não tá 10 anos mais velho, é um ano só, e eles vai ter mais cuidado físico, pelo que o Hans Flick já falou, e ele próprio já comentou na mídia. Então, eu confio que ele vai ter uma boa temporada, talvez não tão boa quanto a passada, mas boa. A tendência é o Lewandowski terminar a temporada com mais gol que o Isaac, de novo, porque toda temporada ele termina.
né? Então, eu não entendo. Eu acho o Isaac bom atacante, mas essa colocação dele numa condição de o grande atacante do futebol atual, eu ainda não entendi. Mas tudo bem. Eu acho que o Salah, esse a gente já percebe sinais muito significativos de envelhecimento, principalmente na temporada passada. Aconteceu com ele o que aconteceu com o Gundogan no Barça. Nos primeiros 6 meses ele arrebentou, nos últimos 6 meses ele começou a decair e ainda não se recuperou. Hoje, eu não sei como vai ser a carreira. O auge do Salah foi superior ao que o Yamal já mostrou até agora. Eu acho que o Yamal vai ser melhor que o Salah quando estiver no seu auge. Mas o auge do Salah foi melhor do que o Yamal mostrou até agora. Agora, hoje você escolheria o Salah à frente do Yamal? Eu não escolheria, olhando o desempenho recente. Eu escolheria o Yamal na frente do Salah. E o Rafinha, se você comparar o Rafinha com o Gakpo, tem que tomar um tapa na cara, né? É brutal a diferença do Rafinha pro Gakpo. O Liverpool tem o Wirtz é melhor que o Dani Olmo. A questão física dos dois é uma interrogação. A gente nunca sabe a próxima lesão do Dani Olmo, mas também nunca sabe a próxima lesão do Wirtz. Como ele estava lá na Bundesliga, um pouco afastado dos holofotes, a galera talvez não perceba o quão frequentemente o Wirtz também se lesiona e por enquanto está devendo, mas o que ele já mostrou no momento, eu acho que ele está à frente do Dani Olmo. Aí você vai comparar Pedri com McAllister, eu sou mais o Pedri. Você vai comparar Gravenberch com De Jong, eu sou mais o De Jong. Tá entendendo? E se a gente olha para o banco de reservas, eu acho que o Liverpool ele tá atrás do Barcelona quando a gente olha para as opções do meio para trás. De maneira que eu acho o Barcelona melhor preparado, embora o Liverpool tenha contratado mais. O Barcelona está melhor preparado para as competições que vai enfrentar. O PSG não tem banco de reservas, né? Aquele time titular lesionou alguém, acabou o time. E o Fabian Ruiz está lesionado e vai pegar o Barcelona sem Doué, sem o Dembélé. Bora ver como vai ser esse ataque com o Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos e Barcola. Muito diferente de você ter Dembélé e Doué junto do Kvaratskhelia. Então, o PSG com o time titular joga tão bem quanto qualquer um, mas quando precisa rodar o elenco não consegue mais performar. Então eu acho que o Barcelona está melhor preparado que esses dois. Mas não é porque eu estou falando isso e argumentando nessa direção que eu acho o Salah uma merda, que eu acho que o PSG não vai ganhar nada. Não precisa ou ser o favorito ou ser uma bosta. Eu estou falando o quê? Para mim o Barcelona hoje está melhor preparado. Eu posso mudar de ideia daqui a 3 meses. Temporada mal começou. Mas hoje, projetando, e eu não sou o único com essa vertente de pensamento, para você não falar que é clubismo, o Barcelona está melhor preparado do que o Liverpool melhor preparado que o PSG, a diferença entre esses três não é muito grande, e aí numa outra prateleira começam a aparecer as outras equipes, Arsenal, Chelsea, Real Madrid, Bayern de Munique, Inter de Milão e por aí afora. Beleza? Acho que foi uma boa pergunta para encerrar o vídeo, né? E se eu não me engano já batemos mais de 1 hora de duração aqui na nossa conversa. Então vamos encerrar, mas antes disso, aquele lembrete. Falei lá no começo e falo agora no final. E agora com muito mais propriedade. Você ficou comigo por 1 hora me escutando falar, porque gostou. Então não sai desse vídeo sem curtir, se inscrever e hypar. Fazendo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a trazer um conteúdo igual a esse, cada vez melhor, para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Inclusive você. Por hoje a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.